Vamos falar de cirurgia agora, tá? Então, primeira cirurgia, por incrível que pareça, você vai falar, vai, Sani, gengivectomia, gengivoplastia nas cirurgias estéticas? Sim, pessoal, cirurgias estéticas a gente consegue incluir a gengivectomia e a gengivoplastia, tá ok? Essas cirurgias foram criadas recentemente, foram criadas em 1884 por Robitschek, que desenvolveu a técnica, tá ok? Onde ele só fazia uma incisão reta, tá ok? Zentler já modificou, fez as incisões se tornarem seguindo o festonado da margem gengival, e o Goldman, em 1951, ele fez um trabalho onde ele definiu, e também já era meio óbvio, que é uma técnica radical, porém precisa ter indicações precisas. Ou seja, é uma cirurgia, gente, que não permite erro. Você tem que saber o tipo de tecido que você está trabalhando, a indicação, porque é remoção de tecido e tudo que você tirou, nem sempre você consegue regenerar. Então, é uma cirurgia que requer realmente cuidados, tá ok? Então, a gengivectomia significa o quê? Remover a parede mole da bolsa gengival periodontal, excisionando esse tecido. E excisionar o que é? É o ato de cortar ou extrair com um instrumento cortante. A variação da gengivectomia é a gengivoplastia, que nada mais é do que uma gengivectomia visando o aspecto estético, uma plastia da gengiva. Tá? Então, quando a gente está falando em gengivectomia, é radical, é para cortar tecido em excesso. A gengivoplastia nem sempre se corta tanto tecido, mas é uma gengivectomia com finalidade estética. Só como conceito isso, tá? Requisitos para a gente poder utilizar essa modalidade cirúrgica. Tem que ter grande largura de gengiva inserida com característica fibrótica. Tem que ter excesso de tecido. Não deve apresentar defeitos intraósseos. E as bolsas devem ter todas, não podem ter profundidades diferentes. Por isso que logo no começo eu quis falar de perda de inserção, de bolsa gengival, por causa disso, sabe, Alex? Eu quis tomar esse cuidado, tá ok? É que Fala, meu você está amigo. falando é que tá mais gengival, tem a linha mucogengival, tem que ter uma altura boa. Se você pegar um caso que tem 1 milímetro ou 2 milímetros de queratinizar, se você remover ele, já foi. Adeus Já era. queratina. Então esse detalhe você tem que começar a olhar. Exatamente. E dizem autores que precisa ter no mínimo 2 milímetros de gengiva inserida, né? Diz que é o mínimo necessário, né? Tem outros que dizem que 3, 4, sei lá, varia muito, tá? Então é indicado para excessos, tá? Hiperplasia gengival, crateras interproximais, aumento de coroa clínica, eliminação do capuz pericoronário, que no caso da pericoronarite. Então tá aqui, ó, tudo que for excesso de tecido. Alex, eu tenho fotos muito antigas minhas aqui, mas eu não consigo me desfazer delas, tá? São coisas Perfeito, que. casos. Tá? Você tem casos que eu nunca peguei, pô. Tá vendo? Olha só essa gengiva sendo macerada aqui, ó. Era tão grande a gengiva que fez até a marca na gengiva do dente antagonista, tá ok? Então, casos de fraturas a gente consegue às vezes expor, tá? Eu vou falar inclusive sobre gengivectomia, recuperação do espaço biológico, hiperplasias gengivais muito grandes. Esse aqui é meu outro gengivão, tá ok? É outro caso de fibromatose idiopática de origem genética, casos de tecidos muito grandes. Aqui debaixo havia uma raiz fraturada e a pessoa mastigava, eu acho que estimulou esse crescimento gengival exagerado. No caso de pacientes que tomam drogas, crescimentos gengivais causados por substâncias anticonvulsivantes, sais que controlam a pressão arterial. Então, tudo isso aqui é gengivectomia e gengivoplastia. Você concorda comigo que isso aqui tem a ver com a estética, sim? Lógico que tem. Qual é o paciente que se sente bem disso? Então, a gengivectomia, embora seja uma cirurgia radical, também pode ser considerada uma cirurgia estética periodontal, tá ok? Casos de dobras de palato, você já viu isso aqui, Alex? Parece uma orelha, ó, tá? No palato, aqui embaixo tem tecido normal, só que ele fica inflamado porque retém placa bacteriana, entendeu? Isso aqui causa desconforto ao paciente, é uma dobra palatina, tá? Não é comum de aparecer, tá? E quais são as contraindicações?
bolsas intraósseas, bolsas que atingem ou ultrapassam a linha mucogengival, bolsas supraósseas com profundidade diferente, senão você vai ficar com uma gengiva totalmente fora do padrão de anatomia. E isso aqui eu vou repetir muito, conformação anatômica do palato, tá, gente? Vocês não podem imaginar a importância disso aqui, eu já vou explicar para vocês, tá? Então, pacientes que já têm retração, é contraindicado qualquer tipo de cirurgia, gengivectomia, tá ok? Bolsas com defeitos ósseos, infraósseos, tá ok? Aqui no meio ainda tem defeito ósseo, diferentes angulações, não está indicado. Gengiva, falta de total gengiva inserida, não é indicado também. Pacientes que já têm várias retrações, tá ok? Então esquece. Então a gengivectomia é quando tem excesso de tecido. Guardem isso na cabeça de vocês. E com relação ao palato, gente, eu acho que isso aqui é uma das coisas mais importantes desse nosso bate-papo. Nós temos 3 tipos de conformação do palato. Nós temos o palato raso, o palato normal e o palato profundo. O que isso aqui tem a ver com as nossas cirurgias, seja de gengivectomia ou seja de remoção de tecido para áreas, área doadora, remoção de enxertos para áreas que faltam tecido, porque vocês sabem que o palato é uma excelente área doadora. Tem a ver com relação à nossa artéria palatina. Então, aonde que fica localizada a nossa artéria palatina? Só para relembrar, vou falar até bem devagar. A artéria palatina fica localizada na porção mediana da face palatina do segundo molar superior. Vou repetir. A artéria palatina, ela fica localizada na porção mediana da face palatina do segundo molar superior. Quando o palato é raso, a gente tem da linha cemento-esmalte do segundo molar superior até a artéria palatina uma distância apenas de 7 milímetros em média. Ou seja, aquele palato aberto, aquele palato largo, o tipo de pessoas orientais, é péssimo doador de tecido. Por quê? Porque você só tem 7 milímetros, então a quantidade de enxerto que você vai conseguir tirar é pequena, ok? Correndo o risco de pegar a artéria palatina. Já no palato normal, a artéria palatina está localizada a partir da linha cemento-esmalte do segundo molar em torno de 1,2 milímetros, ou seja, 1 centímetro e 2 milímetros. Ou seja, você consegue uma quantidade maior de tecido para doar, ok? E já o palato profundo, que é muito comum nos respiradores bucais, esses aí, é como o Einstein falou, né? Não existe a pessoa totalmente inútil, por pior que ela seja, ela serve como um mau exemplo, né? Então, o palato profundo, o cara tem dificuldade para respirar, tem olheira, tudo, mas em compensação é um tremendo doador de tecido. Tá? Porque a artéria palatina está localizada a quase 2 centímetros da linha cemento-esmalte. Tá ok? Então a área que você tem para retirar tecido é muito boa. Fala, Alex. Eu gosto de pegar o aluno para ele pegar o cabo do espelho e ficar batendo na região que ele vai operar, na região doadora. Quando ele for para mais para o centro do palato, ele vai ver que vai ficar mais fofo aquela região. Exato. Provavelmente a artéria está muito próxima ali. Quando ele vai mais para a próxima da cervical do dente, ele vai ver que não está mais fofo, está mais rígido. Exato. É a região que provavelmente não tem risco de ele pegar risco de pegar a artéria palatina, né? Eu tenho um filminho aí que eu vou passar rápido, que é bem interessante, de uma aluna removendo um enxerto de gengiva, um enxerto livre de gengiva, e a gente nota aqui justamente isso que você falou, quando a incisão é feita próximo da cervical, não tem tanto sangramento. Quando a gente sobe, já aumenta bastante o sangramento. Vocês vão ver daqui a pouco isso. Por favor, guardem isso, eu vou repetir de novo, tá? Para que vocês não se esqueçam disso. E qual o instrumental utilizado para a realização da gengivectomia ou gengivoplastia? Espelho a pinço explorador, como sempre, uma seringa de anestésico, uma carpule, sondas milimetradas, bisturi 15 e 16 de Kirkland, que não é mais utilizado, mas antigamente era utilizado. Hoje em dia a gente faz tudo com a Parker lâmina 15C. O bisturi de Orban 1 e 2, que ainda é utilizado, tá ok? Eu acho ele importante. As pinças de Crane e Kaplan, que também não tem mais necessidade de serem utilizadas, mas eu vou explicar por quê.
Está aqui, ó, como eu falei para vocês, bisturi Parker, lâminas. Nesse caso, pode ser até a lâmina 15, porque não requer detalhes dessa cirurgia. Ou a 15C, inclusive, porque quando você vai fazer o peeling, a 15 até funciona bem, mas sempre, como o Alex falou, preferência para a lâmina 15C. Tá ok, pessoal? Vamos deixar bem claro isso. As curetas Grace, que são utilizadas normalmente, são as 5,6 e a 13,14, e as Macau, número 13,14, 17 e 18. Se você quiser detalhes, alicate de cutícula, tá ok? Para dar um acabamento na gengiva, tesoura para tecidos, ok? E os passos técnicos são a asepsia e antisepsia do paciente e do profissional, a anestesia que pode ser por bloqueio ou infiltração, tá? Lembrando que nunca se faz anestesia infiltrativa em papila, tá ok? Por conta do vasoconstritor, se você aplica na papila, você tem uma vasoconstrição dos microvasos que irrigam a papila, então a chance de você ter perda de papila por anestesia existe, tá ok? E como que é feito? Primeiro a gente demarca as profundidades de bolsa. A pinça de cranicápula, que atualmente não é mais utilizada, ela tinha numa das hastes uma sonda milimetrada e do outro lado ela tinha um estilete. Então era colocado dentro do suco gengival e marcado, fazendo o que a gente chama de pontos sangrantes. Esses pontos sangrantes, de preferência, devem ser 3 por cada dente, tá ok? Mas hoje em dia a gente pode fazer com a própria sonda milimetrada. A gente coloca a sonda, vê o quanto entrou, aqui no caso, por exemplo, são 3 milímetros, né? A gente coloca para fora e marca 1 milímetro acima e marca o ponto sangrante, faz o furinho com a própria sonda milimetrada. Depois de feita toda a marcação dos pontos sangrantes, a gente vai fazer a incisão primária, que no caso um bisel externo, unindo os pontos sangrantes, tá ok? Então a gente faz toda a incisão primária, tá ok? Para remover esse bordelete gengival. Feito isso, a gente complementa com uma incisão secundária, com o bisturi de Orban, reforçando a incisão primária nos espaços interdentais para a gente remover esse tecido fora. Soltar mais facilmente. Oi? Saltar mais facilmente. Sim, mais facilmente. Depois que a gente pega a prática, a gente tira esse filé inteiro, né, Alex? Sai inteirinho, tá? Dá até para fazer um churrasco dele, ok? Então, depois é removido o tecido, é feita a raspagem, o alisamento, remoção da granulação e depois a gente pode fazer um peelingzinho, que eu já vou explicar para vocês, um aplanamento da gengiva para a gente dar um término gengivão em relação à superfície dental. Muito embora, eu vou falar para vocês, se ficar um ângulozinho aqui, se o bisel não ficou tão bem definido, não se preocupem, o organismo é sábio demais. Com o tempo, ele se reconstrói sozinho, posso garantir isso para vocês, tá? Depois é feita uma cobertura com cimento cirúrgico, que hoje em dia já se discute um pouco. Eu não uso, não. Eu não uso mais, então, não, mas eu vou falar isso também, que hoje em dia já se discute muito sobre isso, porque o cimento cirúrgico, ele na realidade ele presta somente para reter placa bacteriana. Eu costumo passar hoje em dia, Alex, eu passo um Oncilon em oral base para o paciente, fazer uma cobertura, só um Oncilon, que além de ser corticoide, ele protege a cirurgia, porque nada mais é do que proteção do tecido conjuntivo exposto, né? Só que o que acontece? Retém placa bacteriana, retarda o processo de cicatrização, é um inferno isso, né? Então aqui é rapidamente, a grosso modo, para vocês entenderem, a marcação da profundidade de bolsa, a marcação dos pontos sangrantes, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, tá ok? Foi feito aqui o aumento da gengiva. A gente não aumentou mais porque esse paciente realmente tinha os dentes curtos, Alex. A linha semente esmalte estava exatamente aqui, tá? E depois é bom deixar bem claro, porque a gente não sabe quem está assistindo. Nós não podemos ultrapassar a linha semente esmalte. A partir do momento, é claro, tem casos que você vai fazer, que o paciente vai fazer lâminas de contato nessa região, reaplicar com resina anterior, aí ele vai fazer a moldagem, o enceramento, a gente vai duplicar esse enceramento, em cima desse enceramento que a gente duplicou, nós vamos fazer um guia cirúrgico, aí tudo bem, a gente sabe o que vai fazer. O paciente sabe que vai expor a raiz. A raiz, e vai ter sensibilidade, que vai ficar feio e tudo mais. E depois ele vai reabilitar esse dente.
Mas nesse caso aqui, o objetivo é não expor. Não expor, tá ok? Se você expôs, você está causando o quê? Uma perda de inserção nesse paciente, tá ok? Então tá aqui feito um peelingzinho, porque esse paciente ele apresentava algumas manchas de melanina, então a gente já fez a gengivectomia, que na realidade aqui, como foi finalidade estética, a gente chama de gengivoplastia, associado com o peeling. Esse peeling nada mais é do que a remoção do epitélio, deixando o tecido conjuntivo exposto, com o objetivo de remover essas manchas de melanina do organismo, que, como o Alex falou também, logo no início do nosso bate-papo, muitas vezes elas podem recidivar. Então, o paciente tem que ser alertado, tá? A técnica cirúrgica, Alex, me deu um trabalho, tá? Marcação dos pontos sangrantes, incisão horizontal. Alex, você não imagina o trabalho que foi fazer isso. Eu imagino. Ponto a ponto, Alex. Depois as incisões secundárias, tá ok, gente? Reforçando os espaços de contato. Eu jurei que eu nunca mais eu faço isso na vida. Aliás, eu já nem lembro mais como eu fiz, tá? Mesma coisa do outro lado, tá ok? No PowerPoint, Alex, demorei um dia para fazer isso. Remove-se a gengiva e tá aqui o nosso resultado final. Gengivoplastia, basicamente é isso. Tá bom, gente? Também um detalhe, José, que às vezes a gente não precisa, não necessariamente envolver a papila. A gente pode fazer em zero. Somente na cervical, né? Em zero. O que é de zero em zero? Você sai perto da região do 21 que eu estou apontando aqui, José. Você sai de um ponto sem pegar a papila e vai para até outro ponto sem pegar a papila antes. A gente entra em zero e sai em zero. No próprio dente. A gente faz essa técnica. Desculpa, tá? Então eu vou mostrar um caso para vocês que eu acho muito bonito. Olha como o paciente chegou no consultório, foi feita a raspagem. Observem que só com a raspagem como diminuiu o processo inflamatório, como já melhorou o aspecto, tá? Na época que isso aqui, gente, é mais antigo do que andar para frente, tá? Então, por favor, respeitem o idoso, tá? Então, pinça de Crane Kaplan, que não existe a necessidade, poderia ter sido feito somente com a sonda milimetrada. Incisão primária com bisturi de Kirkland, que tinha que ser muito afiado, porque ele cortava sob pressão. Hoje em dia a gente pode fazer com a lâmina 15C, com bisturi de Barder-Parker, tá? Incisão secundária com bisturi de Orban, remoção do tecido. Depois a gente ainda fazia a raspagem para remover a granulação. Aqui o tecido, ó. Remoção aqui da granulação, tá? E a proteção com a ferida cirúrgica, com cimento cirúrgico, que hoje em dia também está em desuso, e o aspecto final. Que bonito. Aqui, o antes e o depois. Bonito, né, Alex? Tá? Então, sim, a gengivoplastia, que é uma derivação da gengivectomia, pode sim ser utilizada como uma cirurgia estética periodontal. Tá ok, pessoal? Em casos de tecidos que a gente chama de épulide, porque a gente não sabe a origem, e foi esse caso, essa paciente apresentou... Pode ser um granuloma piogênico também. Isso aqui me parece, Alex, que foi justamente algum trauma aqui, alguma coisa que estimulou esse crescimento gengival. A gente faz a plastia para remover esse tecido, tá? No caso do fibroma ossificante, tá ok? Observe nesse caso, Alex, que eu tive que aprofundar aqui, porque era osso que vinha para fora exposto. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que comer o osso aqui dessa região toda para que o tecido gengival pudesse cicatrizar normalmente, senão ia ficar ondulação e imperfeita a cor. Podemos usar ainda em aumento de coroa clínica, essa aqui não é a recuperação do espaço biológico, isso aqui é um paciente que já teve a doença periodontal, ele tem o nível ósseo mais baixo, então esse paciente já teve uma doença periodontal, ele foi tratado, está estabilizado, mas ele teve uma ligeira perda de inserção. E esse tecido, como esse paciente tinha várias infiltrações, necessidade de troca, de restauração, de prótese, essa gengiva estava sobrepondo essas regiões. Então, como havia espaço, a gente fez uma gengivectomia para expor os preparos para o colega fazer a prótese que desejasse fazer, tá bom? Sempre é importante, José,
do final do término até a crista óssea vai ficar os 3 milímetros. 3 milímetros, exatamente, que é a média do espaço biológico. Se tiver mais, preciso desgastar osso, fazer osteotomia, osteoplastia? Não, não precisa. Não, aí é outra cirurgia. Daí já entra no retalho, chamado de Neighbors, né? Que é justamente o retalho de espessura total, mais a osteotomia ou osteoplastia, tá ok? As indicações, então, para essas cirurgias é eliminação de margens gengivais espessas, eliminação de crateras, correções de desníveis, eliminação de pigmentações por melanina e correções anatômicas da gengivite, da gengiva que foi acometida pela guna, tá? Então tá aqui um caso, também são casos difíceis, viu, Alex? São casos de pacientes que aparecem na faculdade e desaparecem, tá? Ele queria aumentar um pouquinho aqui, tudo, foi feita a cirurgia muito inicial, mas só para ver que existe o aumento do dente, tá? E aqui é um caso muito interessante. Esse caso aqui foi um caso feito lá na faculdade também, olha a época, 1996, tá? A paciente, ela era passista de escola de samba aqui de Santos. E ela chegou com uma série de problemas. Ela tinha essa mordida aberta e ela chegou aqui na realidade porque ela tinha, em todos os primeiros molares dela, o tecido gengival crescido. Ela tinha feito canal, mas não tinha dado continuidade e o tecido gengival invaginou para dentro da cavidade do molar e ela sentia dor para mastigar. Como é que é? Ela tinha nos molares dela, em todos os molares, ela tinha endodontia feita, porém, ela não fechou a cavidade, ela não restaurou o dente. E a gengiva invaginou aqui para dentro, cresceu ali, né? E ela sentia dor quando ela mastigava, né? Daí a gente propôs para ela, porque como ela tinha uma gengiva muito escura, rica em melanina, a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai recuperar esses seus molares, mas deixa a gente fazer uma cirurgia plástica em você, uma plastia em você, para ver se você gosta. E a gente fez embaixo primeiro, porque quando ela sorria não aparecia tanto quanto em cima, porque pode ser que chocasse a menina, né? Tamanha quantidade de gengiva escurecida que ela tinha. E a gente fez embaixo, ela amou, ela se apaixonou. E daí a gente começou a fazer em cima também, tá vendo, Alex? Então, como era o resultado operatório pouco tempo depois, ficou bonito. E reparem os molares dela, daí a gente aproveitou já nos peeling, a gente já fez o quê? Já expôs a coroa do dente, a coroa do dente, e já fez confeccionou provisórios em todos os molares para ela. Ó, do outro lado, inferior, tá ok? Os provisórios feitos, e os superiores, os molares feitos também. Quer dizer, foi um